Tendência entrevista de hoje, naturalmente, com outra pessoa. Aliás, a maioria das pessoas que por aqui têm passado dispensam as apresentações. Não é diferente com ele, o Aníbal Cândido. Então, Aníbal. E aí, Cláudio, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Né? Estamos aqui hoje para dar alguns esclarecimentos pertinentes ao nosso trabalho frente à administração municipal. Aí, né? Então, estamos à tua disposição. Aí. O Aníbal é a pessoa que organiza os conselhos municipais, não é, Aníbal? As associações municipais, os conselhos, e eu confesso que nem eu sabia até bem pouco tempo, eles trazem para os municípios uma infinidade de vantagens, como verbas para áreas específicas e principalmente para a educação, para emprego em serviços sociais, importantíssimos, verbas que muitas vezes ficam lá paradas porque não tem pessoas como o Aníbal para resolver e organizar os conselhos tão importantes. Como é que é isso, Aníbal? Bem, Cláudio, hoje o município de Tramandaí ele conta com 33 conselhos municipais. Então, os conselhos eles atendem a demanda de vários segmentos da sociedade. Né? Nós temos ali conselhos de extrema importância, né, que tocam segmentos aqui da sociedade de Tramandaí, a questão de recursos, como o Conselho da Educação, o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Ensino Básico, o CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar, Conselho da Saúde. Esses são conselhos de sistema, né, que obrigatoriamente eles têm que operarem para que esses recursos venham para o município sob o controle e fiscalização desses conselhos. E outros conselhos também que são de importância, o Conselho da Assistência Social, Segurança Pública, né, que agora, o Conselho de Segurança Pública, especificamente para o próximo ano, para o exercício de 2019, é um conselho que também vai estar com recursos vinculados. Né, já tem a PLO de 2019, esses recursos para a segurança, eles deixam... segundo o SUSP agora, né, Sistema Único de Segurança Pública, ele passa a ter recursos da União, do Estado e dos municípios, em contrapartida. Né? Então, é um outro conselho que vai dar uma outra realidade para a segurança pública. Existia, ainda existe e anda em alta por aí, um certo resistência de uma classe, de uma área da política, quanto aos conselhos, os movimentos sociais, os movimentos de classe. Esses dias eu conversava com uma colega jornalista e dizia a ela que nós temos visto uma onda desincentivadora das coisas do social, quando, na verdade, o movimento social é a engrenagem, aquela que mexe a grande. Como tem andado bem os lugares que não abandonaram esses modelos sociais que custaram décadas para serem implantados, né? No município de Porto Alegre, principalmente, não é? Muitos deles foram preservados pela atual administração, mas outros não. Seria isso um ranço de um determinado segmento político? Cláudio, na verdade, eu acho que não seria bem um ranço, Cláudio. Assim, os conselhos eles estão elencados na Constituição de 88. E eles vêm como forma de atuarem como controle social. Mas eles avançam. Né? As cidades que se apoiaram numa forma de serem administradas junto com os conselhos municipais, os resultados são bem significativos com a atuação dos conselhos. E Tramandaí, nós tínhamos ali os conselhos que operam por força de lei, né, que são os conselhos que estão no sistema, esses que eu citei. Esses conselhos, obrigatoriamente, eles têm que funcionar em todos os municípios, senão não vem recurso. O que nos acontecia é a falta de cultura da participação popular. Isso é um problema que nós enfrentamos diariamente com os conselhos, a participação da sociedade. Esse é o nosso grande desafio hoje, né, frente aos conselhos, fazer com que a sociedade participe, que ela atue, né, de uma forma construtiva de tensionar as administrações a também, né, se apropriarem desse espaço junto com a sociedade para construírem uma outra realidade. Né? As pessoas falam muitas vezes, mas o movimento popular, né, ele é uma questão de determinado segmento político ou de outro. Né? E, na verdade, só se conseguiu até hoje determinada organização no que se diz orçamento participativo, orçamento de conselho, orçamento para a cultura, orçamento para a agricultura, agricultura familiar, avanços em reforma agrária, essas seguridades com os conselhos. Aqui na nossa região, Tramandaí hoje é vanguarda, né?
Hoje Tramandaí, ela, na verdade, ela vem servindo para alguns municípios da nossa região como modelo de aperfeiçoamento, né, do uso desse instrumento público que nós temos aí, que são os conselhos, da forma de participação popular. Na verdade, no meu entendimento, né, os conselhos, nós aqui em alguns governos se teve o orçamento participativo em alguns municípios, né, e o próprio Estado adotou isso. O próprio município de Tramandaí, alguns anos atrás, chegou a esboçar alguma possibilidade do orçamento participativo. Nós temos hoje no Estado as consultas populares que operam também por intermédio dos conselhos. Nós temos ali o Conselho Municipal de Desenvolvimento, hoje na região com 23 municípios, 4 municípios têm o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Para o próximo ano, agora, para participarem da consulta popular dos COREDs, só, exclusivamente, os municípios que tiverem constituídos os seus Conselhos Municipais de Desenvolvimento. Então, nós já estamos avante, né? Nós já avançamos nesse campo aí dos conselhos. E nós queremos avançar mais. E aí, reafirmo que o nosso grande desafio hoje é trazer isso para a comunidade, para que eles entendam esse instrumento tão forte que eles têm, né, para operarem junto com a administração. Que o cidadão ele saia daquela zona de conforto dele, de usar as redes sociais, né? E muitas vezes ele não toma conhecimento. A partir dos conselhos, como nós temos 33 conselhos, são 33 segmentos que nós vamos discutir com a sociedade. E isso leva um esclarecimento de que forma se opera a máquina pública, né? Então é de extrema importância que a gente leve isso para socializar isso com a administração. Como funciona um conselho hoje, Aníbal? O cara está ali em casa, nos ouvindo, está, não, tudo bem, muito interessante isso aí. Mas como é que funciona um conselho desses? Ele, por exemplo, um conselho da segurança pública, ele tem poder de fiscalização, ele também ele recebe verbas para aplicação na segurança pública e tem membros, não é? Bem, a questão dos recursos, a maioria dos conselhos, né, reafirmando aqui a questão dos conselhos que operam via sistema, educação, saúde, o MDS, que é a assistência social, esses conselhos eles têm recursos, União, Estado, e os demais conselhos, a maioria dos conselhos é via projeto. Nós estamos agora, inclusive agora para os próximos dias, nós temos um Conselho Federal de Direito Difuso, né, e nós estamos fazendo um trabalho com projetos que o Ministério da Justiça elaborou um campo de projetos, né, a serem desenvolvidos, aplicando a Lei 13.019 por chamamento, né? Então, esse banco de dados, né, nós oferecemos os projetos e lá na frente, numa possibilidade de haver o chamamento, e esse recurso vem. Esse recurso para a União para o ano que vem, 2019, 2020, é na ordem aí de 714 milhões para o CFDD. E como é que se faz isso? Via projeto. Como é que se opera isso? Via conselho. Esse dinheiro a ser distribuído a nível Brasil. A nível Brasil. A nível para todos os municípios, né? Então, o que nós precisamos? Então, nós temos que avançar. Nós estamos já agora organizando uma estrutura para que os conselhos, né, a sala dos conselhos hoje, a gente consiga desenvolver os projetos, né? Porque esse Conselho Federal dos Direitos Difusos, ele vai ter uma abrangência bem específica, né? O Conselho o Condecon, que é o Conselho do PROCON, assistência social, meio ambiente e pessoas com deficiência e o CONDICA, que é a criança e adolescente. Esses conselhos vão ser beneficiados por esses recursos que estão lá disponibilizados. Mas esclareço que todos eles via projetos. Como essas verbas elas são empregadas? Quer dizer, então, eu monto meu projeto para lidar com criança, né, com as crianças carentes. Aí eu vou até o conselho, apresento o meu projeto e o conselho defende o projeto para mim? É isso? Seria, de uma maneira simples assim, seria isso. Na verdade, os conselhos, nós estamos constituindo, para a maioria dos conselhos hoje, os fundos municipais desses conselhos, né, onde eles têm uma fonte de arrecadação, que o próprio município vai administrar isso, e cada conselho vai ter seus recursos, né? Então, a sociedade, porque a composição dos conselhos, ela se dá de uma forma, a maioria deles paritária, entre administração e sociedade civil organizada. A sociedade ela apresenta esses projetos, né? E o conselho, então, vai deferir ali o que ele entende que é importante ou não é importante, e muitas vezes com recurso próprio do fundo do município, né? Ou seja, eu tenho o meu projeto, eu levo o projeto até vocês, e aí
o dinheiro vem para a conta do município e ele é quem distribui isso igualitariamente? Claro, na verdade, sim, nós temos duas formas de angariar esses recursos, né, para esses projetos. Uma, ou pode ser de recurso livre do próprio fundo do município deste conselho, via projeto, óbvio, né? E a própria sociedade civil e a iniciativa privada, eles fazem, como é que eu posso dizer? Eles conseguem captar esses recursos, né, com a iniciativa privada via projetos. Mas quem delibera isso são os conselhos. Tem que ter o parecer favorável dos conselhos. E aí nós apresentamos a execução, fica daí por conta da iniciativa privada. Se isso não ocorre e o conselho resolve aprovar um projeto que foi apresentado ali, e se tem recurso próprio, o próprio município vai executar o projeto. Interessante isso, né? Os conselhos, eu lembro que ano passado tu estava em campanha para aquela votação, né, que Tramandaí precisava participar dos conselhos, não é? Para obter verbas para os conselhos, né? E teve município que ficou sem verbas, porque a comunidade não foi votar, não foi lá dizer o que queria, o que pretendia, era isso? Aconteceu conosco ali em 2017, aquilo ali foi a consulta popular dos Coredes, né? O que ocorreu ali? Em 2017, quando chegou para nós, chegou com um tempo reduzido ali para que a gente articulasse a funcionalidade do Conselho. E Tramandaí não se habilitou na consulta de 2017 por 46 votos. Nós chamamos a Assembleia, né? Chamamos a comunidade, formamos a Assembleia e elegemos as nossas prioridades e não conseguimos nos habilitar no processo por 46 votos. Bom, aí nós notamos, né, identificamos que nós tínhamos um problema da operacionalidade do Conselho, que estava desativado. Então, nós tivemos um ano para trabalhar, né, organizar o Conselho, a efetividade do Conselho, e aí agora, no ano de 2018, nessa consulta, Tramandaí ficou o primeiro município em número de votação. Nós fizemos 3.400 e poucos votos. Né? Nós tínhamos que atingir um coeficiente de 5% do colégio eleitoral do município. Isso é aproximadamente 1.400 votos. E um dado importante. Na Assembleia, né, que nós fomos definir as prioridades do município, nós elencamos lá 5 projetos, 5 áreas que nós entendíamos que a Assembleia entendeu que era importante, que era o artesanato, em primeiro colocado, saúde, segurança, pesca e esporte. E nós fomos contemplados nos 5 projetos. O que ocorre ali agora, né? Passado todo o processo da consulta popular, nós mandamos para a Secretaria de Planejamento do Estado o encaminhamento, né, de que forma seria isso, seria fomento ou seriam aquisições. Né? A maioria dos projetos então ficou com aquisições, que é um processo mais simples de aplicação desses recursos. Então agora, final de dezembro, nós encaminhamos para lá os projetos, né, para que a Secretaria, então, respectiva das áreas que foram contempladas, né, aprove esses projetos e envie os recursos para o município administrar, então, a execução dos projetos. E aí vem a compra de equipamentos e recursos, instrumentos? A maioria ficou aquisição e não fomento, né, que são 2 processos diferentes. Mas a maioria ficou com aquisição. Muito bem, este é o Aníbal, que está aqui conosco no Tendência Entrevista de hoje. Vamos rapidinho ali para o nosso intervalo comercial e voltamos com ele. Muito a ser dito ainda. O Posto Point tem loja de conveniência, lavagem, troca de óleo e tudo isto com um super atendimento para você. São quase 20 anos atendendo das 6 horas da manhã até as 8h30 da noite. Posto Point, em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 1095, ou em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, 1002 e ainda na Estrada do Mar, na rótula de Capão Novo. Posto Point. Estamos aqui de volta com ele, o Aníbal, que é a pessoa responsável pelos conselhos aqui na cidade de Tramandaí. E a gente tem que fazer essas perguntas, porque, afinal, conselho, né? O conselho municipal, né? Fica uma coisa tão distante, fica assim.
Conselho Municipal da Cultura, Conselho Municipal da Segurança, todos eles existem em Tramandaí. E as pessoas pensando como isto funciona. Falamos no bloco anterior. Os conselhos, Aníbal, isso era uma coisa que se pensava antigamente que só pudesse funcionar nos partidos da esquerda, quando na verdade não é assim, né? Não é bem assim. Pode funcionar com governo de coalizão, funciona com governos de centro, com governos de direita, porque afinal de contas um conselho nada mais é do que um grupo de pessoas escolhendo aquilo que quer para o seu lugar. Cláudio, eu te diria que a leitura é próxima disso aí. Eu particularmente faço um entendimento da questão dos conselhos, que é uma forma de administração ela dividir também as suas responsabilidades com a sociedade. Né? Onde a sociedade vem atuar e participar junto, isso há um equilíbrio nessa balança, né? Dos próprios direitos e obrigações da sociedade também. E o que nos chama a atenção é que a sociedade ela se ausenta disso. Né? Claro, devemos considerar que isso é uma inovação para nós aqui. Isso é da Constituição de 88, são 30 anos. Né? Isso é uma cultura que não se tinha. Na verdade, é uma cultura da participação. Está levando 30 anos para implantar na maioria dos lugares, né? Claro, nós temos municípios, país afora, aí, que com sucesso a implantação dos conselhos e a atuação dos conselhos. Nós temos alguns municípios ali na região centro-oeste do país, não vou lembrar o nome agora, mas são municípios que adotaram um conselho gestor, onde todas as ações da administração daquele município passam por um conselho gestor. Se não me engano, Corbélia, Medianeira e Cascavel tem. E são exitosas as experiências com os conselhos. Aliás, quem olhar um pouquinho a história, né, e olhar a Grécia Antiga, os conselhos já existiam. Né? Então, não é, na verdade, uma inovação, é implantar na nossa cultura a participação popular. Nós tivemos muito ausente, a população esteve ausente dessa participação. Isso é um processo de construção, isso não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Tá? Mas eu quero dizer que Tramandaí já avançou muito na questão dos conselhos. O que se notou assim? Nós encontramos muitos conselhos que estavam desativados, né? E nós fizemos um esforço ano passado para que os conselhos dos 33 nós conseguíssemos colocar o máximo possível dos conselhos a operarem. Mas isso passou por um processo de estruturação, de organização, porque os conselhos eram criados e ficavam na prateleira. Aí a gente está, então, tentando reverter essa situação. Hoje, por exemplo, está acontecendo agora na sala dos conselhos, lá na administração, o encontro do Conselho Municipal da Cultura. Esses conselhos eles têm, ordinariamente, um encontro mensal. E, extraordinariamente, quando há alguma pauta, alguma demanda que tem que ser discutida, né? Então se chama o conselho extraordinariamente. Mas, de regra, eles se reúnem, todos os conselhos, uma vez por mês. Eles têm uma agenda fixa, né? E essas reuniões acontecem. Hoje nós temos ainda 3 conselhos que nós estamos reorganizando eles, porque esses conselhos eles são estruturados em legislação. Claro, e o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, as coisas vão se alterando e se modificando, e os conselhos também não ficam fora disso aí. Então, a gente vai sempre adequando a legislação. Né? Então, nós temos 3 conselhos ainda que estão em fase de reorganização. Mas acredito que agora, até o final do ano, os 33 estejam operando. Na verdade, eu vendo uma entrevista, não ver o caso citar o nome, mas de um senador e do Partido dos Trabalhadores para uma televisão estatal, ele falava de participação popular, não de conselho. E alguém disse lá, pois é, mas participação popular, ele disse, sim, participação popular, nós vemos há muito tempo debatendo a questão da participação popular, mas nós não sabemos como, na verdade, operar a tal participação. E aí ele mesmo diz, através dos conselhos. É a melhor e mais eficaz maneira de se operar a participação do povo em qualquer governo, não interessa de que partido seja, né? É dizer, o jeito de dar rumo ao dinheiro, é isso? A princípio seria isso, mas nós temos que observar de que forma o governo ele vai atuar com os conselhos. Ele ainda tem a última palavra. Ele ainda tem a última palavra. Ou ele deixa que os conselhos atuem, ou não. Nós estamos fazendo um esforço enorme aqui no município de Tramandaí que os conselhos atuem, participem da vida da cidade, através dos conselhos municipais. Alguns governos, vou voltar ali atrás, né, alguns governos do Partido dos Trabalhadores, né, o orçamento participativo.
Mas hoje nós temos a questão da institucionalidade, que os conselhos não só os municipais, mas estaduais, federais, é institucional, está lá na Constituição. Então tem que serem aplicados. Eles são diferentes, né? O orçamento participativo e o conselho, esse é diferente, né? O orçamento participativo trata de reunião com a população, ele é diferente, ele não tem uma verba designada, é diferente. Na verdade, em síntese, é a participação popular. Nós temos um instrumento, o conselho ele é um instrumento para que a participação popular ela exista, que as pessoas venham, né? Que debatam, porque a composição dos conselhos é uma parte da sociedade. Na verdade, de regra, seriam paritários. Nós temos conselhos que a sociedade ela tem uma representação maior dentro do conselho. Então, isso é uma participação da sociedade. Claro, aí vem toda a questão de recurso, que a forma que se opera isto. O ano passado, nós tivemos alguns conselhos ali que nós conseguimos angariar recursos significativos para o município. Né? Conselho Municipal de Segurança, recursos que hoje estão chegando aí, talvez, provavelmente agora nos próximos dias ali, viaturas, moto, enfim, via conselho. Nós temos, chegou também via conselho, alguns equipamentos para a zona rural do município, né, também via conselho. Assistência social, nós tivemos no ano passado algumas emendas parlamentares que também vêm via conselho. Né? Então, cada vez mais os conselhos, eles ficam relevantes a atuação deles junto às administrações, né? A participação, isto é participação popular. Isso é uma forma de participação popular. Tudo isso num governo que não é o governo que botou a participação popular na imprensa, na mídia e na vida da maioria das pessoas e nas grandes cidades de maneira muito forte, né? Aí eu falo assim, não, mas é só nos governos de determinado partido que acontece. Não, né? Nesse partido que está no poder aqui, com esse prefeito, esse partido mesmo não é do segmento da participação popular, no entanto, fomenta os conselhos e oferece meios para que se desenvolvam, né? Tanto que tu estás aí como servidor desenvolvendo isso. O município de Tramandaí ele tem uma coalizão nessa administração. Nós temos ali o PP, né, que é o partido que é o governo. Nós temos a composição com o PDT, com o PP, com o DEM. Né? Então, há uma composição de vários partidos. Né? Partidos de esquerda, partidos de direita. Né? Se é que... Agora, nós temos um entendimento, nós temos um município na mão para administrar. Independente das siglas. Independente das siglas. E esse é um esforço gigante, porque nós temos uma cultura muito forte das siglas ainda no município. Nós temos que quebrar esse paradigma, nós precisamos evoluir. Nós temos um município para administrar e temos que, em algum momento, superar essa questão partidária. Sabe que um dia desses eu vi uma pessoa que, por uma questão ética, eu não divulgo o nome, que me disse assim, senhora, tu me chama de tal coisa, mas não me diz que eu pertencia a tal partido. E eu achei aquilo de uma ignorância política suprema. Porque não existe isso, né? Hoje em dia, na verdade, a sigla partidária nada mais é do que a descrição do CNPJ daquela instituição, porque a gente vê bons políticos no partido A, no partido B, no partido C, no partido que se criou ontem, né? Tu vê como o Boulos mesmo, né? Aquela enorme votação para um cara que começou ontem. É uma baita votação. Manuela Dávila, que eu me lembro que eu e Carla víamos a Manuela fazendo campanha para vereadora ali no centro de Porto Alegre. Menina, 17 anos, dando ela o santinho, olha, vota em mim. E hoje está lá, candidata à vice-presidência, junto com o candidato do Partido dos Trabalhadores. Ou de um general que está lá no outro partido, que também estava nas fileiras militares e que entra na política, tem expressão e é vice do candidato do candidato Bolsonaro. Quer dizer, então, esse negócio da sigla partidária, eu acho que é um negócio que está ficando meio desbotado, não é não? Eu acredito que nós precisamos evoluir bastante nessa discussão. Na verdade, nós temos 2 projetos. Sim. São 2 projetos que, né, pessoas que se identificam com o projeto que nós identificamos aí como direita e esquerda, né, e o projeto de esquerda, que é a questão do Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, que hoje estão fazendo essa chapa majoritária concorrendo à presidência da República. Mas eu acho que o caso do município ele é bem peculiar, porque o município nós estamos muito próximo do cidadão. É onde todo mundo se junta. Aqui que as políticas acontecem na vida das pessoas. Né? Nos distanciamos um pouco no Estado e nos distanciamos muito na União. Sabe que dizem que Brasília não há em mágoas, né?
Não, com certeza não. Há alguns acordos, né? Então, isso no município, neste governo, nós temos essa facilidade desse diálogo de construção do município, porque a preocupação é desenvolver políticas públicas para o nosso município. É um município que tem as suas dificuldades, que a crise não é só de Tramandaí, a crise é do país. A crise, na verdade, a crise é global, né? E Tramandaí não vive numa ilha. Ela tem sua... Embora seja. Embora seja uma ilha, mas ela não vive numa ilha, né? Nessa questão do setor econômico aí, que nós estamos bem sentindo, né, o tamanho dessa crise. É hora de unir todas as forças, né, em torno de um projeto que dê um resultado executível para a sociedade de Tramandaí. Tramandaí com essa coalizão, na verdade, e da maneira que se deu, com todos os problemas que vem enfrentando nessa área dos conselhos, ela evoluiu, teve um avanço gigantesco, não é, Aníbal? E assim, pertinho da gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal dos conselhos, não é? E conclamando as pessoas para que participem, porque é extremamente importante, não é? Esta união daquele que é o eleitor, daquele que é o crítico contumaz, não é? Que através do conselho ele pode dizer se isso está ou não como ele queria, né? Aproveitando a oportunidade aí desse esclarecimento, hoje nós tivemos uma reunião com o conselho e houve alguns embates dentro de alguns grupos de redes sociais e eu acompanhei. E até em algum momento ali foi citado meu nome, né? Porque algumas decisões saíram da sala dos conselhos de reorganização deste conselho. E nós tivemos a oportunidade hoje de sentar frente a essas pessoas e esclarecer. Nós estávamos acostumados por um longo período em Tramandaí, coisas que nasceram de uma forma conflituosa com a legislação dos conselhos e se perpetuaram. E nós estamos corrigindo isso hoje. Cada conselho, cada legislação, para que se cumpra as legislações. E isso, num certo momento, isso desenvolve uma cultura da coisa errada. Isso é uma dificuldade que nós temos. Certo? Não, também perseguindo, mas não é da lei. Exatamente. Então, o primeiro entendimento que se tem, o cara aquele que está lá, ele está fazendo isso. Não, não é. Nós estamos tentando dar um direcionamento para que os conselhos atendam toda a comunidade de uma forma geral e de uma forma legal. Mais do que, né, chegar lá, mas chegar de uma forma legal. Para que a administração também não venha responder lá na frente por erro dos conselhos. Então, esse cuidado nós temos, permanente. E pedir para a população que ela venha, que ela acompanhe os conselhos. Nós temos praticamente todos os dias reunião de um ou outro conselho. O ano passado nós realizamos na sala dos conselhos 142 reuniões de conselhos. Esse ano nós vamos avançar mais, porque os conselhos já se organizaram, né, em números maiores, então nós vamos evoluir mais. As portas da sala dos conselhos estão abertas para toda a sociedade participarem. Venham, participem. Tem na página da prefeitura um link, Sala dos Conselhos. Clicar ali na sala dos conselhos, ele então tem legislação, tem atas de reunião, tem resolução dos conselhos, de uma forma geral. Acompanhem por ali e nos cobre, mas venham participar. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. O atuar junto com a administração e junto aos conselhos municipais é bem mais interessante, porque o conhecimento sai dali. Ali nós temos legitimidade para aprovar aquilo que nós estamos fazendo. Cláudio? Porque, na verdade, às vezes a pessoa vai para as redes sociais e faz um conhecimento sem embasamento legal nenhum, sem o conhecimento nenhum. Então, a gente vê algumas coisas que nos assustam. Diz tudo que lhe vem à cabeça. Distorce a realidade do funcionamento da máquina. E isso é muito ruim. Hoje, eu também, fora desse processo, ninguém é conhecedor de todas as áreas. A gente também é cidadão, também acompanha a nossa novela, o nosso futebol, né, o nosso lazer, e a gente também emite opinião. Mas nós estamos com uma cultura de 206 milhões de técnicos nas redes sociais. Emitem todas as opiniões, 99% não tem ou embasamento legal ou embasamento técnico. Exato. E aí nós nos dispomos, quanto administração e quanto coordenação dos conselhos, a passar esses esclarecimentos, a passar exatamente aquilo que é legal e aquilo que é possível dentro da administração ali. As pessoas têm acesso, sim, a buscar essa informação. Estamos lá, a partir das 13 horas até as 19 horas, de segunda a sexta, à disposição da comunidade, via conselhos municipais. Foi um prazer tê-lo recebido, Aníbal. O prazer foi nosso, Cláudio. A administração agradece pelo espaço que nós, para dar esclarecimento para a sociedade de Tramandaí. Nosso muito obrigado, em nome do prefeito.
esteve aqui, em nome do prefeito, ele, o Aníbal, para falar dos conselhos municipais aqui de Tramandaí. Foi muito boa a participação e vamos trazê-lo novamente em outras oportunidades, porque há muito a ser dito. O Aníbal, aqui no Tendência Entrevista.